Boa tarde, obrigado por vocês virem. Eu vou falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre internet das coisas, né? Meu nome é Luiz Viola, eu sou um dos diretores e fundador... Estão me escutando? Não? Acho que foi lá. Alô, alô, alô? Alô, alô? Voltou? Bom, meu nome é Luiz Viola, eu sou um dos diretores e cofundador da Associação Brasileira de Internet das Coisas. E a ideia hoje aqui é tentar mostrar para vocês um pouquinho desse mundo de internet das coisas. Alguém aqui já teve contato com isso, trabalha com isso? Legal, legal. Mais alguém? Só ela? Ah, que bom, bastante gente. Bom, eu ia fazer uma apresentação muito técnica e tomei uma bronca da minha esposa ontem, aí vou fazer uma apresentação mais light, mais para leigos, né? Mas internet das coisas, na verdade, é um conceito, é uma denominação que está se dando para uma coisa que já existe há muito tempo. A primeira pessoa que começou a falar disso, foi esse cara, Mark Weiser. Ele era pesquisador da Xerox, trabalhava no PARC, que era um laboratório da Xerox em Palo Alto, que, por exemplo, foi lá que foi inventado o mouse, né? Então, eles tinham muito dinheiro para investir. Então, a primeira vez que ele falou sobre esse tipo de coisa foi num paper, em 1988. Ele falou sobre computação ubíqua, né? O que é isso? Computação ubíqua é quando você tem computadores cercando você. Ao contrário do Marcelo, que estava falando sobre realidade virtual, né? Na realidade virtual, você vai para dentro do computador. Na computação ubíqua, não. Você tem os computadores cercando e ajudando no dia a dia. Então, foi a primeira vez que foi falado em internet das coisas, foi o Mark que falou. Depois, ele fez, em 91, uma visão do futuro. O que o Park achava que ia ser o futuro, né? Então, ele fez uma sala de reunião do futuro naquela época, a gente está falando de 1991, né? Você tem tela touch, né, os tablets que não eram muito pequenos, telas de LCD preto e branco ainda, mas você já tem os caras em 91 olhando o que a gente só veio ver em 2005. Né? Eles fizeram muita coisa bacana lá. E aí eu faço a comparação com uma sala de reunião de hoje em dia. Né? Todo mundo já deve ter passado numa reunião que tinha uma videoconferência, tela touch, todo mundo com suas telas touch. E ele falava uma outra coisa interessante, que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Né? Você usa e você não percebe. Hoje em dia, a internet das coisas ainda está muito começando. Mas eu acredito que daqui a algum tempo, não muito tempo, a gente vai ter isso. A gente vai ter as coisas rodeando a gente. Né? As coisas foram evoluindo. O termo internet das coisas. O termo internet das coisas, a primeira vez que ele apareceu, foi o Kevin, que ele escreveu para um jornal, ele era um cara do MIT, ele escreveu para um jornal que na época a internet das coisas ainda era muito baseado em RFID, né? Que é tipo esses crachás que a gente tem de abrir porta, ainda era o que se falava que ia ser a internet das coisas. Né? Mas ele escreveu para o jornal RFID sobre o conceito. Foi a primeira vez que esse termo apareceu. Né? Eu vou falar então agora um pouquinho sobre como isso acontece. Né? A internet das coisas, ela precisa de tecnologia hoje em dia para você viabilizar isso. Então eu preciso de hardware. O que é isso? É um sensor, é um atuador. Então eu posso ter, por exemplo, um sensor de temperatura dentro de uma geladeira. E ele também pode ter um sensor de abertura de porta. E ele fica reportando essa informação, né, para a nuvem. Agora, ele precisa de uma conexão, precisa de rede, de alguma coisa para ele poder falar com o mundo externo. Né? Aí você pode usar redes 3G, redes Wi-Fi. Só que essas redes, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar um gráfico, que elas são redes que elas ainda não eram redes ideais para a internet das coisas. Elas eram redes que, primeiro, podem ser mais caras, elas podem ser redes que não têm alcance muito longo, né? E hoje em dia que a gente está resolvendo esse problema. Se eu pudesse dizer que o grande problema de internet das coisas hoje é as redes que a gente vai usar e a segurança, né? Mas uma vez que a gente consegue mandar o dado para longe, para fora daquele objeto, né, esse dado vai para a nuvem,
Aí você tem plataformas que recebem esse dado para serem tratados, né? Depois você tem a parte de Big Data e Analytics. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala de bilhões de coisas pequenininhas, né, se conectando com a nuvem e mandando dado. Então, você tem que imaginar o seguinte, bilhões de coisas mandando poucas informações em 5 minutos se tornam bilhões de 5 em 5 minutos durante o dia, durante um mês, durante um ano. Você tem que ter capacidade de pegar esse dado, armazenar e analisar, né? E aí que o Big Data entra. A gente também teve uma palestra hoje aqui de Big Data, né? Legal. Uma vez que eu mando esse dado, sensorio, mando esse dado, recebo ele na nuvem, armazeno, analiso, eu vou ter depois algoritmos de inteligência artificial que vão descobrir, por exemplo, que se a temperatura do meu freezer começa a cair e ela faz uma curva diferente da curva que eu tenho padrão, pode ser que o meu freezer esteja com problema. E aí eu vou chamar um técnico para poder consertar. As coisas começam a falar, né? Se você perceber no mundo real, isso acontece. Provavelmente o seu freezer, quando vai dar problema, ele vai começar a ter um comportamento diferente. E aí que a parte de inteligência artificial entra, né? Mas a gente tem outras dimensões. A internet das coisas, né? Aquilo ali é a parte mais tecnológica. Mas você pode ter internet das coisas perto do seu corpo, em wearables, por exemplo. Todo mundo já viu os reloginhos que a gente, né, corre, aí mostra como foi a nossa corrida, quanto tempo a gente fez de exercício e tal. Eu posso ter na nossa casa. Você pode ter uma casa inteligente. Eu gosto muito de tecnologia, eu trabalhei muito tempo na CNN, viajava para Atlanta, e em 2007 eu automatizei a minha casa, né? Então, quando eu abria a porta, ele mandava um e-mail e tirava uma foto. Eu tinha uma câmera, mandava um e-mail e mandava uma foto por e-mail para mim e para minha esposa. Aí um belo dia eu saí com os amigos dela, né? Cheguei 4 horas da manhã em casa. 6h30 da manhã eu tomo um tapa. Pô, você chegou às 4 horas da manhã em casa. Eu falei, cheguei. Né? Fui dedurado pelo sistema de automação. Mas assim, a automação de casa é um negócio muito legal. E que você vai ter muita coisa de internet das coisas. As coisas vão começar a se falar, você vai ter predição. Imagina carros automáticos, carros com internet das coisas. Hoje você já tem carros da Land Rover, BMW, que eles falam entre eles. Então, se você teve um problema mais à frente na via, o carro fala, manda uma informação, ele fala entre eles, e o carro toma uma decisão de diminuir um pouco a velocidade. Né? Isso já existe, já é uma coisa que existe. Você pode ter, por exemplo, seu carro falando com sua casa. Seu carro vai dizendo a localização de onde você está, e ele sabe que você pode ter um mecanismo que vai buscar no Google, saber o tempo que você está da tua casa, não a distância, para saber que quando eu tiver a 20 minutos da minha casa, sei lá, eu ligo a banheira para chegar em casa e tomar um banho. Né? Ou eu começo a refrigerar a casa para não deixar a casa fria o dia inteiro e não gastar tanta energia. Né? Indústrias conectadas. Quando eu falo de indústrias, não é só indústria manufatura, né? Varejo pode ser uma indústria conectada. Hoje você tem diversas coisas já acontecendo de varejo, de indústria conectada, em vários ramos da indústria, de internet das coisas. Máquinas que já avisam, uma máquina da Nestlé que ela faz a injeção de chocolate na forma, ela avisa quando o chocolate não sai puro. Você tem uma torre de controle, geralmente, que tem gente olhando, aquela pessoa faz um comando para fazer uma retrolavagem na máquina e voltar a injetar chocolate para você não ter o seu chocolate não puro. Né? Então, tudo isso vocês veem, eu estou sensoriando as coisas. E uma das coisas que eu mais gosto, que são as cidades inteligentes, porque isso impacta na gente. Então, você ter cidades com sistemas de semáforo inteligente, eu vou mostrar alguns cases aqui de cidades, bueiro inteligente, essas coisas, isso é muito legal, né? E para suportar tudo isso, como eu estava falando, a gente tem que ter, primeiro, segurança, né? Essas coisas todas, elas têm que ter tratamento de segurança. Privacidade, né? Imagina o seu relógiozinho e um detector de batimento cardíaco e pressão, você vai correr, você vai mandar aquele dado para a nuvem, né? E imagina se pegam aquele teu dado. Eu vi uma charge muito legal, né, sobre a questão de privacidade de internet das coisas. O cara no mercado
né? E aí o nome do cara lá, não lembro o nome, o William, o seu remédio de hemorroidas está em promoção, né? Coisas assim, se você não tem a privacidade do dado, você fica exposto, né? Existe um conceito de impersonalização, que você pega todos os dados, faz um pacote, você sabe que é uma pessoa, uma mulher de tantos anos e tem aquele comportamento, né? Isso é uma coisa que já se faz em internet das coisas, né? Modelos de negócios, a internet das coisas vai mudar a maneira como a gente compra as coisas, como a gente usa as coisas, né? Hoje já tem modelos freemium, modelos de serviço, crowdfunding, crowdsourcing, que são modelos de negócios novos, e a internet das coisas vai impulsionar isso. Você vai ter muita coisa surgindo como serviço, né? Você não vai ter mais que comprar o negócio, eu vou usar um serviço e eu pago pelo serviço. Porque, na verdade, o grande valor da internet das coisas não é no hardwarezinho, não é na pulseira, mas é no negócio que está sendo gerado, nos dados que estão sendo gerados. Aí você tem valor na internet das coisas. Aí você vai ter insights, aí você vai ver coisas que você não vê, né? E quando você junta tudo isso, eu vou mostrar um exemplo de agronegócio, você começa a ter todo um ecossistema interessante para se trabalhar, né? E por último, pessoas, né? Que a internet das coisas não existe sem pessoas. A gente não vai ter um mundo robotizado, um Matrix da vida, né? As pessoas e educação. Eu acredito muito e prego muito isso pela associação, que a internet das coisas tem que melhorar a vida das pessoas. Você tem que ajudar as pessoas. Por isso que eu falo muito de cidades inteligentes. Cidades inteligentes, para mim, é a melhor parte da internet das coisas, né? Para uma forma bem simples da gente comparar a internet das coisas, é o nosso corpo humano. Se você pensar que o nosso corpo humano, você tem os olhos, que são sensores, nariz, a mão, a boca, são atuadores, né? Todos esses sensores e atuadores falam via o sistema nervoso, né, com o seu cérebro. O seu cérebro vai ser o seu Big Data, vai ser o seu Analytics, vai ser a sua inteligência artificial, né? No caso da internet das coisas, a gente tem outras maneiras de se comunicar, né? Não só via o sistema nervoso. E aí, quando eu falo, por isso que o tema da palestra é Low Power Networks, ou seja, redes de baixo consumo, é porque essa é a última barreira que a gente tinha para adoção em larga escala. Os hardwares já eram de baixo consumo hoje em dia e pequenos, né? Você já tem poder de processamento de Big Data, você já tem poder de processamento de inteligência artificial. A única coisa que faltava era você conseguir transmitir aquele dado longe com uma pilha pequenininha, né? Quando a gente fala de... Deixa eu só ver o laser aqui. Não vai adiantar. Quando a gente fala de redes, você hoje em dia você já tem muito de internet das coisas em cima de 3G, 4G, 2G, né? Só que são redes que são caras. Um chip de 3G, você paga aí o mais barato R$4, R$5 por mês, R$6 por mês para uma quantidade grande, né? Imagina milhares de coisas pagando R$5 por mês. Não fecha a conta, né? Um hardware de 3G, você vai ter um consumo de bateria muito grande. Então você tem que recarregar aquilo todo dia, né? Também não dá. Imagina eu ter que pegar o meu sensor que está lá. Tem um caso da minha empresa que a gente monitora as luzes das pontes do rio Missouri nos Estados Unidos. Imagina eu ter que todo dia ir lá trocar a bateria em cima da ponte. Não dá, né? O troço tem que ser autônomo. Então, assim, existiam umas outras tecnologias, que é aquela verdinha ali, Zigbee, são tecnologias de radiofrequência que eram muito usadas, mas elas também não tinham alcance. E nos últimos 2 anos surgiram essas tecnologias chamadas de Low Power One. São tecnologias que elas têm alcance de 15 quilômetros e um sensor, se transmitir um dado por dia, eu tenho aquele sensor funcionando durante 10 anos, né? Eu tenho ali LPWAN, 10 anos de informação se eu transmitir um dado por dia, 2 dados por dia no máximo. Então, você começa a ter, ou informações quando tem uma emergência, né? Você começa a ter hoje todo o processo, aquele processo que eu mostrei aqui em cima, todos esses pontos já são viáveis, né? Eu já tenho hardware potente, eu tenho redes com conectividade que eu posso transmitir a 15 quilômetros no campo, por exemplo, dentro de cidade, 3, 4 quilômetros com uma antena.
e aí eu consigo cobrir uma cidade com bem menos antenas do que eu preciso para celular, né? E a parte de lá, nuvem, Big Data e Analytics, ela já está toda resolvida. Hoje em dia você tem isso já funcionando, né? Então, assim, eu vou falar de alguns casos de uso que eu acho interessante. Nos Estados Unidos, na Califórnia, os caras criaram essa lixeira. É uma lixeira inteligente. O que ela faz? Primeiro, ela tem um compartimento que ele sabe a hora que o compartimento está ficando cheio. Quando o compartimento fica cheio, o que ele faz? Ele compacta, fecha a porta da lixeira e chama o sistema de coleta, né? O sistema de coleta, o que ele vai fazer? Os caminhões da coleta só vão coletar as lixeiras que estão precisando. Eu começo a ter economia, em vez de eu ter que fazer coleta, no começo do ano aqui você começa a ver, as coletas eram um monte de coletas por ano. Depois foi diminuindo, por quê? Porque o caminhão vai só no lugar onde ele precisa. Você tem sempre lixeira vazia, né? Porque você vai ter a coleta muito mais rápido, porque não precisa passar na cidade inteira. Você tem economia em combustível, não tem poluição, você não tem... provavelmente você pode diminuir o seu parque de caminhão da prefeitura. Então, assim, é um exemplo que eu acho muito... E você ainda tem um aplicativo que te diz a lixeira mais próxima. Você consegue... Aqui no Brasil ia super funcionar, né? Mas você consegue pegar via aplicativo, você tem geolocalização e ver aonde é a lixeira mais próxima. Um exemplo legal que foi feito no Rio de Janeiro e estava para ser feito aqui em São Paulo, foi feito no Rio de Janeiro pelo pessoal para as Olimpíadas. Bueiros inteligentes, né? Geralmente também acontece a mesma coisa que acontece com as lixeiras. Os bueiros não estão cheios o tempo inteiro, né? O que os caras fizeram? Isso foi foi com patrocínio da Cisco. A Cisco fez um hackathon e surgiu essa ideia lá e eles implementaram na área do Porto Maravilha, né? Bueiros inteligentes que eles te avisam, tá cheio e se tem enchente. E aí ele programa. Quando enche o bueiro, ele programa o pessoal da manutenção ir lá buscar, né? Então, isso são coisas que você começa a ter, assim, tem milhares de outros exemplos, né, de cidades inteligentes, de metering. Metering é um negócio de medição que vai mudar nos próximos anos. Você não vai ter mais o cara lá da Light, da SEDAI, das companhias de água, companhia de gás indo medir. Você vai ter dispositivos que vão ter a capacidade de fazer essa medição sem ninguém ir lá. Corte remoto, tudo isso, né? Aí não é muito bom, mas você vai ter toda essa capacidade de fazer essas medições todas sem ter gente fazendo, né? E um exemplo do agronegócio, que eu acho que é interessante para mostrar como é uma feira de negócio, como isso pode mudar o seu negócio, né? Como isso consegue melhorar o seu negócio. Então, por exemplo, no agronegócio você tem lá um trator. Trator é um trator, todo mundo que trabalha no campo precisa de um trator e ele só faz aquilo que você manda. Só que se eu pegar e embarcar um pouco de tecnologia, ele começa a ficar um produto inteligente. Eu começo a ter métricas dele, eu começo a ter sensores nele, que aí eu posso transmitir via alguma rede, ou eu posso transmitir depois indo lá, espetando um pendrive e levando para eu analisar aquilo, né? Aí eu pego e conecto realmente esse produto e começo a ter dashboards, eu começo a ter informação na mão do produtor, né? Ele começa a usar aquele trator de uma maneira mais inteligente, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ver isso e ele vai começar a colocar outras colheitadeiras, outras máquinas da fazenda dele, e ele vai ter um sistema na fazenda dele todo integrado, onde ele vai otimizar plantação, a parte de colheitadeira, a parte de tratar o solo, tudo isso ele vai conseguir melhorar na fazenda dele, né? E por último, o que vai acontecer? Ele vai ter vários sistemas na fazenda, porque o grande legal da internet das coisas é quando você pega e conecta outros sistemas, não só os seus. Então eu sei, pego via Climatempo, pego via algum provedor desse de tempo, eu sei a previsão de chuva. Então eu vou monitorar o meu solo, eu sei a previsão de chuva, cara, eu não preciso gastar água para poder irrigar o solo. Se é um lugar que você tem problema de irrigação, eu não preciso gastar água. Eu vou saber que vai chover. Tem a previsão de 90% que vai chover.
né? Ah, legal, não choveu, aí eu irrigo, mas senão eu não gasto água de manhã cedo para irrigar o solo, né? Você começa a ter vários outros sistemas periféricos, né? Você começa a ter o agrônomo. Eu posso, em vez de ter que ter um agrônomo na minha fazenda, eu posso ter um agrônomo que atende algumas outras fazendas, né? A gente divide um agrônomo, você começa a diminuir o custo. Isso traz valor para o seu negócio. Isso ajuda o seu negócio a ser mais lucrativo, né? Então, assim, isso aqui é um bom exemplo do que a gente pode fazer com a internet das coisas. Agronegócio, hoje em dia, é 30% do nosso PIB, né? Então, isso é uma coisa que é importante para a gente. Tanto que o Ministério da Telecomunicação, não sei se vocês já viram, mas a gente já teve uma terceira pesquisa pública, teve a primeira em janeiro, uma em março, se eu não me engano, e uma agora, para o Plano Nacional de Internet das Coisas, né? O governo está fazendo um plano, tem a participação de toda a sociedade, todo mundo pode, se vocês quiserem entrar na página da BIM, que a gente tem lá todas as chamadas, a gente põe informação lá, dizendo o link e tal, e todo mundo pode opinar, né? Para falar sobre privacidade dos dados, porque, por exemplo, imagina os dados de um agronegócio brasileiro, que é 30% do nosso PIB, né? Se esses dados vão para fora e passam a ser de propriedade de lá de fora, né? A gente perde muito, né? E aí, um pouquinho do que eu estava falando, são 10 bilhões de coisas conectadas que a gente pode ter até 2020, né? Esse número, vocês vão ver, esse número aí é o do Gartner. Vocês vão ver, tem gente que fala 20 bilhões, a Cisco fala 20 bilhões, mas assim, esse eu acho que é um número mais real de coisas conectadas. Porque também não adianta assim, a gente hoje tem a tecnologia está disponível, mas o tempo de adoção, né, somos pessoas, as pessoas às vezes ainda têm uma restrição, o tempo de adoção é grande. Então as coisas vão caminhar, mas eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ter esses números, né, não tá assim, os 20 bilhões não vão acontecer em 2020, mas 2025 com certeza. A gente vai ter se bobear mais, muito mais coisa conectada, né? Assim, isso vai fomentar a economia muito da gente. Como eu falei, o agronegócio no Brasil é o que mais está aderindo, né? Diferente da Europa. Na Europa, eu fui num congresso de internet das coisas em outubro do ano passado e você via muito a indústria falando de agronegócio, né? Então, hoje em dia, no Brasil, não é a indústria, é o agronegócio, que é uma das nossas maiores indústrias, né? Então, assim, internet das coisas é uma coisa que veio para ficar e a gente vai ter aí muito para ver, né, nos próximos anos. É isso. Espero que tenha contribuído um pouquinho. Já estavam falando aqui para eu terminar, que tinha acabado o tempo. Se vocês precisarem de alguma coisa, só um jabazinho da associação. A associação, nós temos grupos de trabalho, né, que não são grupos de trabalho só para pessoas de tecnologia. São grupos de trabalho para quem quiser contribuir. A gente vai ter grupos de trabalho de varejo, indústria, a parte de Smart Health, que junto com a medicina. A gente vai ter vários grupos de trabalho. Então eu convido todos a entrarem no site, se colocarem lá o e-mail para receber os newsletters e tal. Vai ser um prazer.